Gente querida, hoje falaremos sobre um tema que é mal compreendido em nossos dias. Ninguém tem dúvidas que Deus é amor, mas quando o assunto é a ira divina, muitos acabam confundindo as coisas. Estamos meditando sobre Apocalipse 18 e nesse capítulo podemos contemplar a ira divina em ação e somos chamados a nos alegrar pelo julgamento e destruição da Babilônia, desse sistema mundano, inimigo de Deus. Somos chamados a nos alegrar porque o julgamento da Babilônia será o dia em que Deus vindicará seus servos martirizados. É necessário compreender que Satanás usa a religião e as atividades econômicas para perseguir e matar o povo de Deus. No entanto, não se deve imaginar que essa voz de celebração seja um convite para nos alegrarmos com o julgamento dos pecadores. O julgamento divino deve sempre quebrantar o coração, pois os pecadores perdidos estão condenados ao castigo eterno. A alegria nessa passagem gira em torno do julgamento reto de Deus, do fato de que se fez justiça. Ninguém serviria a um Deus que não fizesse justiça. É fácil polemizar essas questões hoje, enquanto se estuda a Bíblia no conforto de nosso lar. Se estivéssemos com João em Patmos, ou entre os santos aflitos aos quais ele escreveu, é possível que víssemos as coisas de outra forma. Não se deve cultivar a vingança pessoal, mas sim regozijar-se com o julgamento justo de Deus. O Deus de amor é também o Deus de ira. A missão de Cristo foi morrer para que a ira de Deus fosse aplacada nas vidas dos fiéis. Jesus veio pagar o preço que a justiça de Deus exigia. Portanto, Jesus não veio pagar nada ao diabo como se devesse alguma coisa a ele. Não, de jeito nenhum. Jesus veio pagar ao Pai a justiça que lhe era devida. Não devemos confundir a ira de Deus com a ira humana. Aqui na terra, quando os seguidores do Cordeiro testemunham da sua fé no crucificado e são perseguidos por causa desta fé, sua atitude diante dos seus inimigos sempre deve ser de perdão. Um espírito humilde e cheio de amor pelos inimigos é uma das maiores características de um discípulo de Jesus. O cristão deve abençoar os que o perseguem e nunca retribuir o mal com o mal, conforme nos ensina Romanos 12, versículos 14 e 17. Isso, no entanto, não elimina a justiça de Deus no fim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, versículo 19. Somente Deus conhece as motivações do coração e pode julgar com justiça. Ele continua sendo o Deus da justiça e no dia da ira ele retribuirá. Esse tema atravessa a Bíblia de ponta a ponta. Portanto, tenha muito cuidado ao considerar que Deus é amor, mas não é ira. Este é um grande erro. Quando procuramos nas Escrituras, vemos que Deus não faz tentativa alguma para ocultar a realidade da sua ira. Ele não se envergonha de reconhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Eis o seu desafio. Vede agora que eu sou. Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Deuteronômio 32, versículo 39 ao 41. Vai lá conferir. Um estudo na concordância mostrará que há mais referências nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. Porque Deus é santo, ele odeia todo pecado. E porque ele odeia todo pecado, a sua ira inflama-se contra o pecador. Salmos 7, versículo 11. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria se nele não houvesse ira. A indiferença para com o pecado é uma nódoa moral, e aquele que não odeia é um leproso moral. Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências, olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria e a estultícia?
Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade para com ele? Romanos 11, versículo 22. Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno como o céu o é. Não somente não há imperfeição nenhuma em Deus, mas também não há nele perfeição que seja menos perfeita do que outra. A ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram e como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e a que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo ou devolver a ofensa recebida. Não. Embora seja verdade que Deus vindicará o domínio como governador do universo, ele não será revanchista. A palavra de Deus é clara a este respeito, porque do céu manifesta a ira de Deus, Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se manifestou quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre, e depois, mediante castigos exemplares, como o dilúvio e a destruição das cidades da planície com fogo do céu, mas especialmente pelo reinado da morte no mundo todo. Foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta na instituição do sacrifício. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que a criação inteira ficou sujeita à vaidade e geme e tem dores de parto. A mesma criação que declara que existe um Deus e publica a sua glória, também proclama que ele é inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. Acima de tudo, porém, do céu se manifestou a ira de Deus quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino e quando essa ira foi demonstrada nos seus sofrimentos e morte de maneira mais terrível do que por todas as provas que Deus antes dera da sua aversão pelo pecado. Além disso, o castigo futuro e eterno dos ímpios agora é declarado em termos mais solenes e explícitos do que antes. Sob a nova dispensação, há duas revelações dadas do céu, uma da ira, a outra da graça. Diante desse fato, você só pode fazer duas coisas. Ou se regozijar porque seu nome está escrito no céu, ou deve se arrepender de seus pecados e passar a crer em Jesus Cristo para que você possa sair da Babilônia e passar a fazer parte da família de Deus. Não perca tempo. Você só tem o hoje, o agora, pois o amanhã é incerto. Faça isso agora, em nome de Jesus. Hoje, às 22 horas, estaremos juntos para mais um episódio da série Depois de Cristo, a nossa série sobre a história da Igreja Cristã. Não perca. Que Deus continue te abençoando muito e até lá, se assim Deus nos permitir.